Eu me chamo Joanilson Araújo dos Santos, conhecido popularmente por Saci Fotógrafo, perito fotográfico por 22 anos na área criminalista do 6º BPM, a serviço do ITEP de Caicó. Hoje eu sou bombeiro civil, atuante, e estou aqui à inteira disposição dos senhores. Rita Roque Regi era uma moça de 19 anos, aproximadamente, e muito conhecida na cidade, uma jovem muito bonita, cheia de talento, cheia de vida, aonde teve o seu fim de vida trágico, né, podemos dizer assim, diante de um acontecimento trágico, a levada para a morte através da pessoa que se dizia que te amava. Você fez comigo de me trair. Mas você é meu amor, você sempre foi meu verdadeiro amor. Engraçado que quando foi pra estar com a outra, você não pensou Mas você vai em perda sim, de amor. sim, o meu Mas eu não quero! Você vai sim, Eu não quero, eu não quero! você vai sim, porque eu quero você. Você vai sim. Esse crime, quando aconteceu, foi num período político e tinha tido uma passeata. Naquela época tinha aquelas grandes passeatas, né? Ele conseguiu tirar ela da passeata e levar até esse local, aonde era um local distante, um local que não tinha residência por perto e não tinha desconfiança, alguém para ver, né? E pelo horário também, que já foi na madrugada, ele levou ela e lá aconteceu o que aconteceu. Ele abusou dela, sim. E depois praticou o ato extremo, né? Matar. Me chamo José Dantas de Góes, minha formação superior, eu sou biólogo, certo? E atuo também na saúde, eu sou técnico de enfermagem, trabalho na UTI do Hospital Regional do Seridó e também sou diretor do CAPS AD Caicó. Rita Roque Regis, ela era uma mulher negra, muito bonita, muito vaidosa, né? Ela era muito querida, né, pela família, pelos vizinhos, pelos amigos, né? E assim, realmente a morte dela, por isso que assim abalou tanto o Caicó, né? Porque ninguém jamais ia imaginar que ela terminaria, né, os dias de vida dela dessa forma. Até porque esse namorado era primo legítimo de Rita, né? O Wilson Roque. Eles inclusive moravam praticamente na mesma rua, né? Então realmente assim, foi um choque muito grande para Caicó, para os familiares, né? E principalmente para a mãe dela, né? Ela tinha um vínculo, assim, a mãe, além de mãe, era amiga, né? Então, assim, ela foi um impacto muito grande para a mãe, e assim, a mãe, na realidade, começou, né, depois da morte dela, assim, uma busca grande para tentar, né? Como ela mesma dizia, ela deu entrevistas para a Rádio Rural na época, ela falava com os amigos, com as pessoas, pedia ajuda, né? Porque o intuito dela era encontrar a filha ou morta ou viva, mas que ela queria ter um corpo, ela queria, porque ela não acreditava, né? Na realidade ela não acreditava que a filha estava morta, né? Então para ela, né, para que ela tivesse consigo mesma uma paz, né, que não teria porque ela é mãe, naturalmente, mas sim para que ela tentasse, pelo menos entender, procurar entender, né, que realmente a filha estava morta, né? Então assim, ela procurou ajuda de todas as pessoas, né? Inclusive, apesar de ser católica, mas ela procurava ajuda de outras religiões, né? Sempre ela ia à igreja, ela sempre ia à capela, né? Assim, pedia a Deus para mostrar pelo menos o corpo da filha. Oh meu Deus misericordioso, eu só queria encontrar minha filha, Senhor. E foi quando surgiu, né, essa ideia dela escrever para esse programa na antiga TV Tupi de Cláudio Cavalcante, onde Chico Xavier, né, espírita mundialmente conhecido, veio a possibilidade, né, de ele dizer alguma coisa, né, em relação à morte dela. Ela escreveu, essa carta dela foi selecionada, e Chico Xavier, o programa era aos domingos, então assim, Caicó parou, né, na frente das televisões, que na época também eram poucas, né, assim, os vizinhos geralmente
quem não tinha assistia a televisão na casa do outro vizinho, né? Mas Caicó assim parou, né, nessa tarde de domingo para saber qual seria a resposta dada por Chico Xavier, né? E assim, infelizmente, depois de ler a carta, ele falou para a mãe que sentia muito, mais que ela não fazia mais parte desse plano espiritual. E realmente, depois de alguns meses, né, esse caçador chamado Geraldão, né, que residia no bairro Nova Descoberta, aqui em Caicó, estava caçando e atirou em um preá, e quando foi procurar esse preá, né, numa corvada, tinha próximo a um riacho, ele deparou-se com a mão, né, assim, só a alçada da mão dela para fora. Então ele procurou a polícia, que na época o tenente Caicó era tenente Salatiel, e a polícia foi até o local com ele, né, e quando desenterraram, como ela, Rita Roque era a última pessoa que tinha desaparecido na cidade, né, e pelo crânio eles viram que era de uma mulher, né, então chamaram a mãe dela para o local e ela reconheceu de imediato que era filha, né, porque a questão do tamanho que ela estava usando e também de um lenço que, assim, era tipo uma marca registrada dela, ela sempre gostava de usar esse lenço, né? E também, assim, a polícia procurou o Wilson Roque, né? Como ele tinha sido a última pessoa a ser visto com ela, que na época da morte ele tinha dado outra versão para a polícia, ele chegou e confessou o crime, né? Que realmente tinha matado, tinha primeiro matado ela estrangular, tinha estrupado ela e depois tinha matado estrangulada, né? Para que ela não relatasse, né? Revelasse para a mãe dela, para a família. Depois de 4 anos passado o crime, estava aquele pessoal do antigo, que hoje é DENIC, mas antes era DNR. Eles estavam limpando a estrada. E sentiram algo diferente com a presença daquele homem todo dia que ia ao bairro Intães deixar pão, né? Que ele entregava pão. Mas só que toda a vida quando ele ia, ele parava naquele canto. Aí, determinados dias que aquele pessoal estavam trabalhando, eles foram desconfiando dele parar. E por que ele parava? E aquilo vai trazendo desconfiança. Então, o que é que o pessoal fizeram? Um determinado dia, ele veio, quando ele saiu de lá, o pessoal foi olhar, aí encontraram a alçada. Né, viram que era uma alçada humana e se tratava da pessoa que estava desaparecida. Então, como ele já era suspeito, ele passou a ser réu acusado, né, do crime. Então, ele foi preso, foi levado até a cena do crime. Lá foi feita toda a perícia, naquela época. Aí ele tirou a pena dele, cumpriu a pena dele, e depois ele foi posto em liberdade. Então ele relatou para a polícia que o principal motivo, né, era por a mãe dela não querer o namoro deles, né? Então, assim, realmente foi um caso assim, que abalou Caicó, por ela ser muito querida, né? E assim, tem um cordelista, tem em Caicó, ele já é falecido, né, Leandro Simão de Acosta, que na época ele pegou essa história, que era mais um crime, como acontece em toda a cidade. Tem um crime hoje, amanhã acontece outro, maior, as pessoas já esquecem aquele, mas foi uma forma assim, de não ficar perdido na história. Então, o caso de Rita Roque Regis, seu Leandro fez esse cordel, onde é intitulado Em Época de Política, né? Porque realmente ela estava vindo com ele de uma passeata chamada Passeata do Agricultor, que existe até hoje. Então isso aí foi um crime que repercutiu muito, que levou conhecimento muito de Caicó, como também na região do Seridó, né? E isso aí deixou a desejar, porque dentro da linguagem policial não existe o crime perfeito, existe o crime mal investigado. Quando se quer descobrir, descobre. Mas sempre existe isso aí. O crime, ele sempre como diz aquele velho ditado, por debaixo de 7 capas, mas um dia uma capa sai. E é nessa capa onde vai ser descoberto o verdadeiro crime e o verdadeiro acontecimento, a levar as pessoas envolvidas para a cadeia. E foi aí onde aconteceu.
né? Ele tirou a cadeia dele e depois ele saiu, foi solto, né? Foi posto em liberdade e foi embora da cidade de Caicó. Né? Há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, ele faleceu, né? Mas o acontecimento ficou, né? Ficou a história. Então, com o passar do tempo, mesmo antes do corpo de Rita Roque Regis desaparecer, então algumas pessoas, né, devido às circunstâncias que ela foi morta, as pessoas faziam preces para ela, né? Estava em dificuldade, seja ela qual fosse, pedia prece. Então, como a gente diz, né, a fé move montanhas. Então, era pela força do espírito dela, ou mesmo pela questão da fé, essas pessoas, seus pedidos eram atendidos, né? E depois que ela apareceu o corpo dela, né, que foi desvendado o caso, esse hábito, né, aumentou, né? Várias pessoas, eu mesmo, né, tinha esse hábito de todo final de mês formava um grupo, né? E a gente ia até o local para acender velas, né? Pensávamos em fazer uma capela para ela no local, só que eram vários empecilhos. O primeiro, para ela poder ser beatificada, teria que comprovar pelo menos 2 milagres, né? E também tinha toda aquela questão da canonização. Então, na época a gente não tinha estrutura, não tinha conhecimento. E também a própria questão da igreja não era permitido que construísse, certo, essa capela. Então foi feito outro devoto de Rita, né? Apenas fez uma capelinha pequena de cimento, né? E colocou uma imagem de Nossa Senhora das Graças, né? Mas que essa romaria aconteceu por muitos e muitos anos, né? Até que antes na verdade era um sítio, né? Era um matagal, e essa área foi loteada. Então, assim, infelizmente, né, esse local ele foi destruído, né, por construções, né, no local. Mas, assim, é uma pena porque faz parte da história de Caicó, que marcou muito, né? Como aquele crime aconteceu e chamou muito a atenção, comoveu muito a sociedade norte-rio-grandense, caicoense e siridoense, então ali o pessoal começaram a vir até o local onde foi acontecido o crime, né? E muita gente levou em consideração aquilo ali como fosse vamos dizer assim, que algo poderia trazer diante daquelas pessoas que ali estavam, tipo um milagre, devido à brutalidade do acontecimento, do fato, né? Então, acredita-se a minha pessoa que todo sofrimento para a morte é triste, né? Toda morte ela é triste. E a família? Foi uma brutalidade para a família. Então, jamais ninguém queria aceitar. Hoje, eu me sinto assim muito angustiado, né? Porque, infelizmente, só não é Caicó, parte do Brasil inteiro. As pessoas não valorizam o antigo, né? As pessoas não valorizam a história, né? E eu acho que era uma forma, né, antes de você destruir algo, até porque era uma cruz. Então, se é uma cruz, conta a história de alguém. Então, antes de você destruir, mesmo você tendo comprado esse terreno, você pode ter procurado saber a história, por qual motivo tem essa cruz ali, né? E realmente uma história que comoveu Caicó. Então, assim, infelizmente ela vai, de certa forma, ficar perdida no tempo, né? E, de certo modo, realmente é angustiante, porque só não é a história de Rita Roque Regis. Muitas coisas na nossa cidade estão sendo destruídas, a história da nossa cidade, né? Está sendo destruída e, assim, sem as pessoas procurarem entender, né? Aquela história, destrói como se fosse um simples papel que você amassa e joga num cesto de lixo. Então, realmente, para mim, como morador de Caicó há mais de 50 anos e ter vivenciado, assim, ter conhecido essa história de Rita, realmente para mim é muito angustiante.
Senhor.